Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz, que é o espaço de todas as artes. Você pode ver o Em Cartaz aqui na TV Aberta São Paulo e na TV Com Brasil, para todo o território nacional, nos canais que deve estar passando aí embaixo na sua telinha, tá bom? Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lá ficam todos os programas gravados, ficam armazenados lá e você vai poder ver e rever a hora que você quiser. Tem muita coisa boa. Então vamos lá, o Em Cartaz está no ar. Olha quem está aqui com a gente, a Joana Albuquerque. Aí, menina, Tílio, que prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso te receber aqui, menina. A Joana tem um currículo tão grande que se eu fosse falar tudo que ela é, tudo que ela fez, a gente ia consumir aqui a entrevista inteira. Então não vou falar, vou só dizer que você é diretora, atriz, pesquisadora, pós-doutora, não é nem doutora, ela é pós-doutora em teatro. E você está com um projeto muito legal, resgatando aí, quer dizer, resgatando não, mas em cima desse centenário da Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade. Desmascarados. Desmascarados. Desmascarados, uma deshomenagem aos reis da vela do século XXI. Deshomenagem. Uma deshomenagem. Uma deshomenagem. Exatamente. É um projeto de pesquisa grande, né? Porque envolve um aporte do fomento, é uma lei de fomento. Né? E é um projeto que tem 12 atores em cena, na verdade agora são 17, porque o projeto também abraçou 10 colaboradores bolsistas das margens da cidade, né? E 10 pessoas que vocês selecionaram, como é que foi? A gente selecionou entre jovens em formação, residentes nas margens da cidade, que de alguma forma estabelecessem um diálogo artístico com algum centro cultural ou com algum grupo, que tivessem uma conversa no seu entorno, né? Eles foram incorporados ao projeto. Também com a ideia de que eles possam se tornar replicadores no futuro nas suas regiões, né? Mas eles também vieram para trazer capilaridade ao projeto, para trazer um pouco essas questões das margens, porque, na verdade, o que é Desmascarados, né? Nós partimos da ideia de fazer uma desconstrução do rei da vela do Oswald de Andrade em função do centenário da Semana de Arte de 22. Então, isso envolvia um primeiro momento de pesquisa mesmo, onde a gente se deparava com as materialidades modernistas, fossem elas textos, obras, biografias, né, dos artistas. A Gênese Andrade, que é super especialista nessa área, fez uma curadoria para a gente, selecionou todos esses materiais e, a partir daí, a gente criou em paralelo um ciclo de debates com uma série de debatedores especialistas multidisciplinares de várias áreas, né? Estabelecendo uma conversa a partir de 4 temas. Então, um tema guarda-chuva, o modernismo, depois a Semana de Arte de 22, o rei da vela e a antropofagia. E a cada semana que se abria com o debate, nós íamos para a sala de ensaio e nos deparávamos com esses materiais e a dramaturgia, a direção, fazia provocações que os atores tinham que responder construindo cenas. Né? Esse conceito de desconstrução, ele parte dessa ideia de que você não vai exatamente, não somente atualizar, não somente reler, mas você vai realmente desconstruir, descobrir o que existe naquela dramaturgia que de alguma forma nos atravessa hoje e que não foi abordado através desse viés que é o nosso olhar. Né? Então, isso envolve não somente reolhar para as personagens, para as relações que elas estabelecem, mas também o contexto histórico, as palavras, né? Readequando tudo. Né? Então, nesse sentido, é muito legal. E o pensamento daquelas pessoas também, né? Totalmente, né? Porque o rei da vela é um olhar do próprio Oswald diante da sua classe privilegiada. É um olhar de branquitude, podemos dizer nos termos de hoje, né? De uma classe dos andares mais elevados da sociedade. Exatamente. Em 1937, né? Acho que foi. 37, exatamente, é de 37. Na verdade, é um texto tardio em relação à semana, né? Dizem até que o teatro ele não teve lugar na semana, porque o que mais representa o teatro no modernismo são os textos do Oswald. E eles são posteriores, né? Mas, na verdade, a semana ela foi um disparador de um ideário, né? De um projeto. Então, ela marcou posição naquele momento
histórico, mas ao mesmo tempo isso repercutiu e foi se consolidando com o tempo. Acho que nos anos 30 e 40 que a coisa, o conceito de antropofagia, que hoje nos serve plenamente, né? Talvez seja dos grandes legados do modernismo, ele se estruturou ali nos anos 30. Né? E só foi encenada, 30 anos depois praticamente? Pelo Zé Celso lá no 67, 68, permaneceu inédita durante esse tempo todo. Exatamente. Salvato Magal dizia que era imontável, inclusive. Imontável, ele dizia que era dizia que era imontável. E aí vem o Zé Celso com toda a sua irreverência, né? E quebra paradigmas também, porque desde então a gente estava com aquele teatro político que tinha um caráter bastante ufanístico e voltado para a voz do povo, né? Para a voz dos não privilegiados, sim, né? Falando muito num discurso de luta. E vem o Zé Celso e fala, nós vamos falar do outro lado da moeda, nós vamos falar desses ricaços que ficam esnobando todos nós, numa ostentação, né? Desse olhar desprezível e desprezado diante da população. Diante da população. Né? E só que com um viés cômico, porque o Oswald tem esse lugar de uma palavra muito irreverente, muito debochada, né? E também com o olhar do Hélio Aschbauer, que o Zé trouxe. Nós fazemos que foi quem fez a cenografia do Rei da Vela do Zé, não foi? Exatamente. Nós fazemos uma homenagem a ele, a nossa cenografia, ela dialoga com a cenografia do Zé na visualidade, porque o do Hélio, porque o Hélio trabalhou muito com o verde amarelismo, né? O verde, amarelo, azul, né? Mas também trouxe o vermelho, trouxe o preto, trouxe o dourado, o branco. Então a gente trabalha um pouco com essas cores, né? E um pouco com essa brincadeira que ele estabeleceu. Mas, por exemplo, no segundo ato, o Oswald, ele loca as férias dessa moçada, né? Em Paquetá, na ilha de Paquetá. Nós vamos para a Amazônia hoje. Nós vamos para a Amazônia, porque ali, mesmo as férias, elas envolvem business. Todos querem saber de business. Né? E Mr. Jones está lá para justamente ser bajulado por toda essa família de Heloísa de Lesbos, né? Que também flerta com Abelardo, que é aquele que hoje tem o dinheiro, apesar de ser o novo rico, de não ter o sangue azul. Sim. Né? Mas é o poder da grana. Ele tem exatamente. Agora, tem uma outra referência aí, que aliás o Oswald de Andrade já se servia dela também, que é o Abelardo Pinto, o Piolim, né? Exatamente. Então, nós resolvemos. Então, eu acho que nesse sentido, o Zé Celso, ele flertou com o circo, mas ele não foi fundo nesse lugar. E nós fomos. Porque o Rei da Vela, muita gente não assistiu, ele tinha três atos e 3 ambientes completamente distintos, né? Que era o circo, a ópera e... O circo, a ópera e a revista. E a revista. E a revista, O circo, a ópera, quer dizer, da classe mais abastada, tal, e o circo e a revista, as classes mais populares. Exatamente. Assim. A ópera, ela estava voltada para o terceiro ato, que já era a morte do Abelardo, né? Então, a gente... Dizem que Oswald não só amava o circo e amava frequentar o circo do Piolim, como ele queria ser palhaço. Isso quem conta é Fernando Neves. Fernando Neves, que foi nosso mestre de circo-teatro. Uma família circense, inclusive. Maravilhoso. Ele veio nos dar aula de circo-teatro e ele contou isso. Contou que ele, Piolim, falou, não, Oswald, melhor você continuar escrevendo. Olha que coisa. E aí a gente se aproximou muito disso, né? Tanto que o primeiro ato, todo o primeiro bloco do primeiro ato que se dá dentro do escritório de Abelardo, nós transferimos para o circo de Abelardo. Então nós temos 2 bufões carniceiros, que é o Joca Andreasa e a Fernanda... carniceiros! Joca Andreasa e Fernanda Dumbra, imaginem, né? Que já são 2 caricatos totais, né? E eles são vários números onde os miseráveis, os endividados vêm pedir, porque ao mesmo tempo que é um circo, é um local onde você vem pedir empréstimos, né? E aí se elencam esses endividados e todo esse show de expoliação, de humilhação desses miseráveis, mas muito nesse viés... Nesse viés circense, cômico, sarcástico, que faz a gente rir e gargalhar constrangedoramente da nossa própria realidade, né?
Acho que tem um pouco isso, né? Eu tenho percebido que tem muitos trabalhos hoje que estão falando, estão botando o dedo na ferida do que nós estamos vivendo hoje, mas com um viés mais, uma linguagem mais cômica, né? Porque tá pesado, né? De uma certa forma, tudo está muito pesado e tudo ao mesmo tempo é muito risível também. Exatamente, é verdade. Tudo isso que está acontecendo, né? Um certo sentimento de repetição ao quadrado. Ao quadrado, né? Um exagero de bufonaria. Exatamente, Tem umas fotos aí, nós estamos falando do Desmascarados, que vocês estão fazendo lá no Teatro Container, que depois a gente vai dar o endereço aqui, fica ali no centrão, perto da Sala São Paulo, vizinha da Sala São Paulo. Vizinha da Sala São Paulo, da Pinacoteca. Aquele pedaço. Do Museu da Língua Portuguesa. Ali você está usando essas referências que você falou, né? O verde, amarelo, exatamente, as cores da nossa bandeira gloriosa. Né? Exatamente. É cenografia de Júlio Doskzar, né? Que também é um cenógrafo que é grafiteiro também. E não temos mais fotos? Tem mais fotos, não tem? Tem mais fotos, sim. Temos aí, Belarmino como é que é o nome dele? Agora me escapou o nome dele. Os dois, o miliciano e o milico, né? Você está com um elenco maravilhoso, hein? São todos maravilhosos, são ótimos atores. E tem também essa leva de jovens que também dá um frescor também, né? Nesse diálogo cênico. E também muito essa coisa colorida, né? Olha que legal. Essa coisa de muita cor. A luz de Aline Santini também é um presente. Ali você tem uma iluminação por trás daquelas cortinas amarelas ali, né? E passa voando. É um espetáculo de 2 horas, mas passa voando. Olha o elenco. Então o elenco inteiro? Não, tem quase tem mais todos. ainda? Quase todos. São 17 atores em cena. 17 atores em cena. São 17 atores em cena. Bom, e temos música ao vivo. Não tem como fazer isso com um elenco pequeno, né? Não tem. Ela requer. Requer. Desmascarado. Não é um musical, mas tem muita música, tem coreografia, tem dança, né? Tem cenas circenses. Até Homem Cortado ao Meio tem. Ih, dei spoiler. Dei spoiler. Tem homem cortado, não era pra falar isso? Comemorando 20 anos do seu grupo, a Bendita Trupe. Na verdade, não exatamente, já estamos com 22. Comemoramos 20 anos na pandemia. Era para comemorar na pandemia. Não, nós comemoramos com o Volpone. Não sei se você lembra que nós fomos os primeiros a entrar em cena com todos os protocolos. Ficamos lá no estacionamento do Teatro Arthur Azevedo com cabines plásticas. Não sei se você lembra disso. Volpone. Nós comemoramos lá há 20 anos. Mas agora estamos aqui comemorando 22. 22 agora. Então, Teatro do Container. Teatro do Container fica ali, a gente estava falando, ao lado da Pinacoteca, ao lado da Sala São Paulo. Perto do metrô da Luz. Perto do metrô da Luz. Uma quadra, nós estamos fazendo justamente às 8, quinta, sexta, sábado às 8 e domingo às 7, para você poder sair, poder jantar depois, né? Tem um bar também lá dentro do teatro. O Teatro de Container, ele é a sede da Companhia Munguzá de Teatro, que é um grupo mais jovem, um grupo de jovens de 30 e poucos anos, muito ativos, né, que arrendaram esse lugar ali na Luz e criaram esse teatro peculiar, que é um teatro feito de containers. Mas ele é um teatro completo, com todas as instalações que você imagina no teatro, inclusive tem um bar. Então você pode também dar uma esticadinha, ficar lá no bar e depois... Rua dos Gusmões, 43. Exatamente. A referência é praticamente em frente à Pinacoteca 2, que chama, né? Mais perto da Sala São Paulo, acredito. Sala São Paulo, né? Sala São Paulo, em seguida. Até 18 de setembro? Até 18 de setembro. Nós temos mais 4 semanas. Quinta a sábado às 8 da noite e os domingos às 7 da noite. Uma deshomenagem aos reis da vela do século XXI. Que maravilha, Joana. That's it. Venham todos, porque eu garanto que vocês vão se divertir e muito. Marcelo Vilas Boas, Vera Bonilha, Joca Andreasa, Fernanda Dumbra, Luciano Gatti, um elenco maravilhoso, Cris Lozano, Sérgio Pardal, Pedro Birembaum, Silvia Souza, Jaime Branco, Marum Reis, Lise Andrade. E 5 estudantes bolsistas que vocês selecionaram desses 10. Né? Exatamente. É uma galera... Baita trabalho, hein? Estamos aí agora para vocês conferirem e desmascarar-nos.
Joana, que bom ter você aqui. Obrigada. Tudo de bom, tá? Boa sorte. Obrigada, valeu vocês. Lá no Buguzá. Deixa eu ver aqui o que nós temos agora. Não é isso, é esse. Eu me perco aqui com as coisas. Tem um recadinho aqui. Tem um filme novo no cinema e nos streamings. A história é a seguinte: momentos anos da sua morte, um pai revela ao filho memórias da família. Tudo o que resta são evidências fragmentadas, fotos destruídas e situações contraditórias descritas num livro perdido no tempo. Uma atmosfera de sonho nos conduz pela saga dessa família incomum. O filme se chama Primavera. Tem direção do Carlos Porto de Andrade Júnior. Por incrível que pareça, ele foi filmado ao longo de 20 anos. E tem no elenco, olha só, Ruth Escobar. Foi filmado ao longo de 20 anos. Tem a Ruth Escobar, tem a Ruth de Souza, o Emílio de Biasi. Nossa, gente. Nossa. O Werner Schudemann, o Luiz Guilherme, a Ana Paula Arósio. E a gente tem o trailer aí para vocês verem. Primavera. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Meu pai morre hoje, às 17h30. As lembranças de meu pai acordam em mim. Elas me contam a última história de dormir, a história da minha história. Minha família tem um antigamente. Estranha família. Sexo. O Martinez, o Galvão, eu beijava de boca aberta, escancarada. Desordens genéticas. Esquisita, suavemente louca. E inimigos. Dei com a pá na cabeçorra do Facínora. Canalha. Tivemos 2 primos eruditos. Edgar e Adélia escreveram um romance. Os Degredos do Amor. Uma versão açucarada das venturas e desventuras de nossa família. O Shiraunoke. Matei por amor. Mentiroso. 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 Ainda sou tua e tu é meu. Sou a senhora da tua família. Torna-me famosa. Meu avô era um poeta. Tinha a cabeça nas nuvens. Os pés devem sempre estar no chão. Minha avó foi a menina dos nossos olhos. Uma rosa. Conheces nossa Rosa? Sou a mulher mais inútil do mundo. Eu compro essa mulher. Bons ou maus, pobres ou ricos, feios ou bonitos. Existimos e temos lugar neste mundo. Começou a campanha de imunização contra o sarampo e a poliomielite na cidade de São Paulo. Crianças entre 6 meses e 5 anos, além dos profissionais da saúde nascidos a partir de 1960, devem tomar a vacina contra o sarampo. Já a vacina contra a polio é para crianças menores de 5 anos e viajantes. Mais informações sobre as campanhas de vacinação, acesse prefeitura.sp.gov.br/vacina Sampa. São Paulo, capital mundial da vacina. Neste momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 65 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Só em 2011, Médicos Sem Fronteiras tratou de mais de 400 mil crianças com desnutrição. Em Bangladesh, eu pude conhecer uma criança chamada Tumpa, de 7 anos, pesando 9 quilos. 9 quilos é o peso de uma criança de 1 ano. Rapidamente, nós iniciamos o tratamento. Em 2 meses, ela estava pesando 12 quilos. Acesse agora msf.org.br. Com R$30 mensais, nós conseguimos dar água potável para 40 refugiados de zonas de conflito ou tratar de 2 crianças com desnutrição por mês. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, agora vamos colocar de lado os entretanto e partir direto para os finalmente, né, Ricardo Graçon?
Tudo bom, Tílio? Tudo bom? Vamos falar do Bem Amado, do Odorico Paraguaçu. Mas antes vamos falar de você, cara. Eu? Você está trabalhando pra caramba, fazendo 1000 coisas. A gente, agora depois da pandemia, a gente está retomando aos poucos, né? Eu acho. Mas ficou muita coisa represada, né? E a gente produziu muita coisa, né? Durante a pandemia, né? Muita gente aproveitou para com a Lei Aldir desenvolver aqueles projetos que estavam na cabeça. A gente conseguiu movimentar um pouco e, lógico, esses projetos acabaram ficando represados e todo mundo quer colocar eles em prática agora, né? E tem que, né? E tem que. Foram feitos para isso. E eu acho que aos poucos a gente está voltando. O público está voltando aos poucos também. Você teve recentemente com 3 peças simultâneas em cartaz. Eu tive com a Maria Tereza Denner, que nós fizemos lá no Teatro Folha, se não me engano. No Folha. Fizemos agora é o UOL, né? Nós fizemos no Eva Hertz e depois no Folha. Angela Dipp, né? Angela Dipp. E contando a história da Dona Maria Tereza Goulart. E do Denner, do estilista Denner. E Maria Tereza, o Falcão Vingador. Vingador. Que está em cartaz. Hoje é o último final de semana. Esteve aqui semana passada, foi? Semana passada ele estava aqui, o Lucas Pape. Com a Maria Clara, não? Não, ele veio sozinho. Maria Clara estava no Rio. Maria Clara Gueiras. Falcão, que é texto dele. E agora o Bem Amado. O Bem Amado. Com essa trupe gigante. Mas é isso, quer dizer, estamos voltando. Eu tive a felicidade de ter esses 3 textos, conseguir, né? Levantar esses 3 textos. E aí tem uma história que o Cássio Scapin tinha um desejo assim, enorme de fazer o Odorico. Durante a pandemia, vários. A gente dava entrevista, a gente se virou como pôde, né? Durante a pandemia. E participamos muito de bate-papos, rodas de conversa na internet. E numa dessas rodas de conversa, nesses bate-papos, eu ouvi o Cássio dizendo que ele tinha muita vontade de interpretar o Odorico Paraguaçu, do Bem Amado. Que é um personagem maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu, no dia seguinte, liguei para o Cássio. Eu falei, Cássio, mas que história é essa de Odorico Paraguaçu? Sempre tive vontade, gosto muito dos textos do Dias Gomes. A gente tem pouco Dias Gomes montado. É verdade. Eu gostaria muito. Eu falei, olha, se você quiser, eu começo a mexer aí os pauzinhos. Ele falou, bom, mesmo se eu disser não, você vai começar a mexer. Então começa. E juro, durou uma semana. Foi uma semana de telefonemas. Em uma semana eu tinha levantado toda a equipe criativa, tinha já falado com a família já tinha abraçado o projeto. Falei com o Zé Cabaleiro e Nilton Moreno sobre as letras e músicas, porque eu queria transformar ele num musical. Levantei toda a equipe criativa, Fabio Namatame, César Pivetti, o Chris Eisner na cenografia. Agora é curioso, por exemplo, o Bem Amado, né, o Odorico Paraguaçu, ficou muito famoso a partir da adaptação para televisão. Sim. Mas é um texto de 62. É um texto ele escreveu em 62, eu acho que em 73, eu acho que ele virou novela, direção do Regis Cardoso, com Paulo Gracindo fazendo Odorico Paraguaçu e o Lima Duarte. Teve uma montagem, não sei se no teatro ou na televisão, que o Rolando Boldrin fez. Com o Rolando Boldrin. Pois é. Não sei se foi na TV ou se foi no teatro. Não, eu acho que foi no teatro e foi anterior à novela. Anterior à novela, acho que talvez uma das primeiras. Uma das primeiras montagens. E, aliás, o Dias tinha essa... Agora, conversando com a família, ele acompanhava os ensaios, né? Ele ia em todos os ensaios. Ele acompanhava toda a montagem. Ele não deixava mudar uma vírgula. Uma vírgula. Depois, acho que em 81, 82, a gente teve a série, né? Então, a série que ficou no ar, acho que 4 ou 5 anos. Num período que as séries duravam o ano todo, né? Não tinham temporadas de um mês, 8 capítulos, 10. Antigamente as séries começavam em janeiro e terminavam em dezembro. Em janeiro começava de novo, terminava em dezembro. E, se eu não me engano, a série só saiu do ar porque ele já estava um pouco cansado. Paulo Gracindo, né? Agora, 62, quer dizer, lá se vão 60 anos. Caramba. E é incrível, por exemplo, como a personagem, as situações, aquela ambientação, aquele olhar sobre a política brasileira continua sendo válido, né? É impressionante. A gente fica assustado. É assustador, a palavra que eu uso sempre. É assustador. Porque não é uma coisa positiva, né?
porque ele retrata um Brasil, né? Uma cidade fictícia, né? De um Brasil da época fictício que não era, né? Ele trazia toda... E que hoje a gente espelha escarradamente o que está acontecendo hoje com o nosso Brasil, com a nossa política. O que de pior a gente tem. Exatamente. Mas lógico, trazendo todo o humor do Dias Gomes, né? O espetáculo é fabulesco, né? Mas quando você vê, por exemplo, um desembargador em Santos, né, desafiando um guarda lá e jogando uma carteira na cara, quer dizer, é o bem amado, né? É o Dorico ali. Aliás, eu tenho dentro do elenco um ator que é de Salvador, o Roque, e ele é um linguajar que foi, com o passar dos anos, eles se acostumaram, né, em Salvador, até no entorno de Salvador, toda vez que acontece um problema político ou uma desavença entre os poderes, etc., eles dizem, isso aqui está virando uma sucupira. Sucupira, pois é. E ele é um rapaz de 23, 24 anos. Ele fala assim, eu tenho amigos de faculdade lá em Salvador que falam, isso aqui é uma sucupira, você está parecendo odor, e que nunca leram o Bem Amado. Nunca leram, né? Pois é. Mas ficou, né? Grudou no inconsciente do... Isso aqui virou uma sucupira. Homem sério aqui. A morte é um mistério de efeito deletério. Vote num homem sério e ganhe seu cemitério. Essa é a letra do Zé Cabaleiro. Letra do Zé Cabaleiro. O Zeca fez um trabalho incrível junto com o Nilton Moreno. Ele potencializou o texto de uma maneira... Ele pegou justamente os pontos onde era possível e ele não inseriu só uma música, não é uma alegoria, simplesmente uma crítica e ele aprofunda aquele momento. Aprofunda o texto Exatamente. Quer dizer, você manteve o texto original, quer dizer... Totalmente. Não foi mexido, não foi atualizado. Não foi adaptado. Engraçado porque ele não é um texto longo, né? A gente pode pensar, é um texto de 80 páginas, 100 páginas. Não, ele é um texto de 37 páginas, o Bem Amado. É um texto curto, enxuto. Como quase todos os textos do o Dias Gomes não escrevia, né? Mas ele era muito pontual, né, nas coisas. Tudo tem um porquê ali. Né? Ele era muito preciso nas suas indicações, na sua escrita. Eu sou completamente apaixonado. Foi o primeiro... Olha, eu tenho 52 anos, foi o primeiro... Eu comecei a fazer teatro com 13 anos. 13? 13. 13 para 14, num curso de teatro da Célia Helena. Olha. Então, com a Célia. E foi o primeiro texto de teatro que eu li, O Pagador de Promessas. Eu nunca tinha lido um texto de teatro. E naquele semestre, que foi o primeiro semestre que eu estava dentro da escola, a finalização do curso, nós montamos o Pagador de Promessas e eu fiz o Zé do Burro. Quer dizer, é o meu primeiro contato com o teatro, na leitura ou no palco, foi com o Dias Gomes. Bom contato, né? Depois, lógico, Invasão, o Santo Inquérito, depois eu acabei... O Dias escreveu o primeiro texto com 14 anos de idade. O primeiro texto de teatro. Ele era essencialmente um homem de teatro. Sim. E ele se auto-intitulava um homem de teatro. Sim. Ele se bandeou para a televisão por questões, vamos dizer, da repressão, que ele não conseguia mais fazer nada no teatro. O rádio, ele foi para o rádio, né? No rádio ele conhece a Janete. A Janete, que era novelista também. Que era novelista de uma época onde... Uma das grandes também, né? De uma época que a grande novelista da época era a Glória Magadã, né? Na Globo era a Bam. La Cubana. La Cubana. Mil histórias sobre deliciosas da Glória Magadã. E a Janete trabalhava com a Glória Magadã. E numa dessas idas e vindas da Glória Magadã, a Janete puxa o Dias, mas ele tinha tido um problema, né? Porque ele, acho que em 66 ou 67, não me lembro, não, um pouco antes, ele juntou uma turma e eles foram para Moscou. Dias era um praticante, né? Esquerdista. Do Partido Comunista, etc. E eles foram, e ele foi fotografado na Praça Vermelha. E Carlos Lacerda publicou isso
O Lacerda publicou. E com essa foto do Lacerda, ele passou quase 2 anos sem trabalhar. Ele não conseguia trabalho. E aí ele começou a assinar com outros nomes, inclusive a Janete. Mas ele escrevia e a Janete assinava. Mas quantos autores de teatro tiveram esse tipo de problema? E naquele momento a televisão absorveu essa gente. Totalmente. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Foi muito importante naquele momento. A primeira novela do Dias foi assinada. Ele não assinava. Ele, o Gianfrancesco Guarnieri, o Jorge Andrade. Essa gente toda foi para a televisão porque não conseguia mais trabalhar. E foi um dos primeiros autores a levar uma história brasileira, né? Que eu acho que foi Verão Vermelho, que foi a primeira novela que ele assinou. Exatamente. E se passava em Salvador. Exatamente. Vamos ver umas fotos, nós estamos falando do Bem Amado. Por incrível que pareça, nós estamos falando do Bem Amado. Olha só. Vó Teodorico. Seu Cássio Escapim. E o Ando Camargo lá no fundo. Que maquiagem é essa? Peraí, volta lá. Que maquiagem é essa? A maquiagem do Alisson Rodrigues ele é um visagista excepcional. Assim. Ele captou, aliás, toda a equipe criativa captou demais a ideia do projeto. Eu tenho muita influência, eu sou formado em cinema, né? Então eu tenho, e o realismo fantástico para mim é um pouco visceral. E nós temos grandes representantes do realismo fantástico no cinema, né? Vamos para outra foto. Tim Burton, a gente tem Wes Anderson, a gente tem o próprio Del Toro, e eu trouxe um pouco, conversando com... E ele tem essa linguagem um pouquinho. Essa linguagem realista fantástica. Exatamente. E é legal esse cenário, estou vendo uma coisa. Ele dá uma ideia de um coreto. Ele é um coreto. Né? Ele é um coreto meio palafita. Exato. É um pouco o Brasil, né? E aquele do lado do Cássio, esse do lado do Cássio é o Eduardo Semerjian. Tá brincando, o Eduardo Semerjian. Que muitas pessoas, inclusive uma pessoa muito querida nossa, o Zé Cetra, foi assistir. E ao final ele me disse: Ricardo, eu só descobri que era o Eduardo Semerjian porque eu perguntei para alguém no final quem faz o Dirceu Borboleta. E me falaram, o Eduardo Semerjian. Ele falou: não é possível. Não é possível que aquele era o Eduardo Semerjian. E é o Eduardo Semerjian. Personagens ótimos, né? São. Personagens fantásticos. Olha que lindo. Que beiram a caricatura, né? Beira a caricatura sem perder o pé na realidade, né? Olha que lindo isso. Essa é uma cena muito, muito emblemática. Olha só. Aí tem a Rebeca, tem a Rebeca Jamir, ali tem a Lu Ramanzini, o Gui Santana, o Guilherme Santana, ali atrás, o Heitor Garcia. Tem um belíssimo elenco, hein, cara? Tem uma equipe, e todos muito afiados e dedicados, eles se divertem fazendo o espetáculo. Como é que você resolveu a questão da música? Tocada ao vivo, a trilha, como é que é a coisa? A música foi composta pelo Zeca, e pelo Newton Moreno. E a direção musical é do Marco França. Que está no elenco também. Que está no elenco fazendo o Zeca Diabo. Fazendo o Zeca Diabo. Olha que personagens. Olha lá. Olha o Semerjian, né? O Semerjian e o Cássio. Meu Deus do céu. E ela é... Aí tem Lu Ramanzini e Eduardo Semerjian. E esse figurino, cara? Do Namatame. Que também absorveu demais, assim, a ideia da encenação. E que efeito que dá, né? Que efeito. Olha lá, o Marco França lá do lado esquerdo. Ele que assina a direção musical. Ele é um craque. Então, né? E a música, estou vendo que tem um sanfoneiro ali, pandeiro. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. A gente tem uma banda que fica atrás do coreto, mas em muitos momentos eu trago eles para frente, eles vêm, eles se misturam. É quase como uma trupe de circo. Então tá todo mundo se movimenta, entra, sai, senta, quase todo mundo está o tempo inteiro em cena. Não tem... Ali somos nós, tá? Aí somos nós. Sem maquiagem. Sem maquiagem. Eu estou bem amado, que está lá no Sesc Santana. Sesc Santana, Luiz Dumont Vilares. Aliás, eu queria muito agradecer ao Sesc, né? O Sesc é uma instituição que apoia e fomenta não só o teatro, né? A dança, a música, artes plásticas. As artes de modo geral, né? As artes de uma maneira geral. E se não fosse o Sesc, se não fosse a luta que o Sesc travou,
nós não teríamos o Bem Amado neste ano de centenário. Este ano é o centenário do Dias Gomes. Centenário? Centenário do Dias Gomes. Ele faria aniversário agora em outubro. E tentamos, por diversas maneiras, levantar o espetáculo, mas se não fosse o Sesc, essa homenagem não seria possível. O Sesc realmente abraça não só grandes espetáculos, pequenos espetáculos, porque eles são muito plurais, com o teatro, aliás, com as artes de uma maneira geral. Então é um agradecimento muito especial ao Sesc. Sesc Santana, até dia 11 de setembro, é isso? Até 11 de setembro. E você disse que está quase tudo lotado ou tudo lotado? Está esgotado. Agora abrimos 2 sessões extras no dia 2 e no dia 9 à tarde, que é uma sessão às sextas-feiras, às 15 horas. E agora abrimos mais 2 sessões aos sábados, dia 3 e dia 10, às 15 horas também. Já está disponível para as pessoas reservarem? Já está disponível, só entrar no site do Sesc. Correr porque vai esgotar mesmo. Esgota mesmo. Eles colocam uma quantidade, acho que são 50% a 60% pela internet, site, e as outras, e o restante pela unidade. Eu sei que pelo site já está lotado, está esgotado. Agora eu não sei nas unidades, diretamente na unidade eu não sei. Mas abrimos mais 4 sessões aí extras, porque o espetáculo é um sucesso, graças a Deus. Graças ao Dias Gomes. E graças ao Sesc. Gração, obrigado, cara. Boa sorte para vocês. Um abraço para todo mundo lá do elenco. Tá? Um abraço, venham. Legal. Deixa eu ver o que tem aqui. Além do imperdível Bem Amado, vamos ver o que mais está acontecendo por esse Brasilzão para você se programar para o final de semana. É a nossa Agenda Brasil. Tem um recado rapidinho aqui para os amantes de balé. Amanhã estreia a nova temporada do Balé da cidade de São Paulo, no Teatro Municipal. São 2 coreografias. Uma se chama 68, do Alejandro Ahmed, e a outra se chama Inacabada, do Ihsan Rustem. As 2 apresentações contam com a participação da Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência de Alessandro Sangiorgi. 68 foi escrita pelo compositor vanguardista norte-americano John Cage no início da década de 90. E o Inacabada é uma sinfonia do austríaco Franz Schubert, falecido aos 31 anos, que, como diz o nome da sinfonia, ela permaneceu sem conclusão. A temporada vai até o dia 11 de setembro, os ingressos estão disponíveis no site do Teatro Municipal. Corra lá, garanta o seu. Olha, Miriam Freeland, falei certo? Falou. Terra Livre. E Roberto Bom Tempo. Prazer grande. Bom Tempo e Terra Livre. Mais que a gente pode querer da vida. 17 anos disso aqui, né, meu amor? Vai estar na maioridade já daqui a pouco. Né? Maioridade já, né? Caramba. Vocês estão chegando, desembarcando de Portugal, é isso? Sim, estamos chegando. E esse projeto que nós fomos passar lá 2 anos e resolvemos ficar mais um. Né? Então agora realmente viemos para fazer teatro. Viemos para o nosso filho menor, as férias dele lá, então veio para ver os amigos. E estamos nessa mistura de emoções aí, que é essa experiência de viver fora e não saber se volta para o Brasil, se não volta. Eu muito trabalho aqui, graças a Deus, e descobrindo coisas novas lá também. Mas, Mabel, eu acho que a vida a gente tem que viver, eu pelo menos sempre tive essa coisa, que eu gosto de viver as experiências da vida. Então essa é mais uma. É mais uma. É bom, né? Viver essas coisas. E acho que para os filhos é uma experiência também. Você tem quantos filhos? Na verdade, tem uma de 23 e... 23? E ele de 11, que aí está numa idade escolar, mas a de 23 está lá, e tem a minha enteada de 30. Então tem 3 gerações. 3 gerações. Só que estão 2 morando com a gente lá, a mais velha está aqui.
E lá em Portugal vocês fizeram esse espetáculo, Diário de Pilar na Grécia. Isso. Sim. Que já tinha estreado aqui. Exato. Como foi essa história? Estreou em 2018, no Rio, e na verdade era para a gente ter feito em 2020 aqui em São Paulo, já antes de ir para Portugal. Aí entrou a pandemia. Veio pandemia, interrompeu, e aí a gente acabou levando com a gente o espetáculo para Portugal. Bota tudo no Bota tudo, uma asa de cavalo que voa e vamos que vamos. A gente conta a história, o pessoal não acredita. Que nós fomos a família, nós 4, para morar 2 anos. Então eram 20 malas. Só que aí tinha os figurinos todos da peça. Então aí tinha mais 7, 8 malas da peça. Eu falei, como assim? Vocês estão... Gente, é isso, fazer o quê? A gente vive assim, né? Meio... Container para levar tudo. E aí a gente acabou fazendo realmente 2 meses lá de temporada e foi muito legal, porque a gente não esperava. O livro é adotado nas escolas aqui, está dentro de um contexto escolar, e lá não. O livro nem está editado lá em português europeu, né? Português de Portugal. E então a gente realmente não tinha, vai ser legal, não vai ser legal, nem sem expectativa, vamos fazer e pronto. E foi muito legal. Acho que a gente também lá misturou a língua, a gente chamou 2 atores portugueses para fazer 2 personagens muito importantes, que estão um período todo, né, assim, decorrem o espetáculo junto com a Pilar. E eu acho que foi um encontro com o público, sabe? Quebrar paradigmas, eles não fazem muito essa mistura, então a gente bagunçou o coreto lá. A gente está falando do livro, o livro se chama O Diário de Pilar. Exatamente. Né? Da Flávia Lins e Silva, que é a autora... Do Detetives do Prédio Azul. Que eu amo. Exatamente. Acho que a Flávia é muito feliz, assim, né? Enfim, ela é uma grande autora, né? Acho que para a infância atualmente ela é uma... A Flávia é uma pessoa incrível. Assim. Estuda muito, né? Ela é estudiosa, né? Então eu acho que cada livro, a Pilar no caso, né, que são várias viagens, né? É uma série de livros. Então, aí é uma temática pouco usual no teatro para criança ou para adolescente e tal, que parte da mitologia. Exatamente. Traz o universo. Daqueles personagens. Né? Dos mitos, heróis, e é muito divertido, né? A forma como ela aborda no livro já é divertido, e quando a gente, obviamente, leva para o teatro, a gente cresce, né, as tintas para que fique mais divertido ainda. Então, tem humor, o Hércules é um personagem super cômico, e é isso, acho que é trazer um pouco, além de ser um espetáculo que toca emocionalmente, acaba sendo um espetáculo que também tem o seu teor pedagógico. Claro, acho que isso que junta, né? Feliz também por isso, e acho que os pais também ficam encantados de poder oferecer um pouquinho de cultura de uma maneira leve e sofisticada, ao mesmo tempo com essa identificação também, porque fala de vida, fala de amizade, fala de temas, né, pouco usuais mesmo não posso dar spoiler. E a mitologia tem esse caráter mesmo de uma moral, né? De uma ética. Ele traz ele provoca uma reflexão. Né? Então, e até uma coisa que eu sinto muito hoje em dia, né? Que eu falo muito assim, eu falo, as pessoas não estão refletindo, né? Está tudo tão rápido. Leia, fala, lê e já responde. Eu sempre brinco, né? Eu falo, até nas reuniões de trabalho, eu falo assim, receber um WhatsApp, eu falo assim, espera 15 segundos para responder. Não precisa responder no segundo que leu, né? Porque pelo menos você reflete 15 segundos. Essa semana eu levei uma bronca. Que não respondeu na hora. Eu não respondi na hora, o cara respondeu. Por que você não me responde? Eu fiz alguma coisa? Pera um pouco. O tempo das coisas, Eu estou um pouco exercitando o contrário mesmo, de propósito. Eu não sou muito ligado em redes sociais, mas estou lá, profissionalmente. A gente tem que estar, exato. Né? Mas há um tempo eu passei a exercitar isso, e estar lá em Portugal me ajudou um pouco também, porque ainda tem a desculpa do fuso horário. Então, sabe essa coisa de você falar, não, amanhã eu vou sentar no escritório e vou responder as coisas que eu tenho que responder. Escritório em casa, né? Aí eu vou lá, respondo. Então, isso foi me dando uma calma, me ajudando a desacelerar. Que foi um pouco essa busca também de ir para lá. Mas a coisa da peça que eu estava falando é que a gente percebe que a peça causa reflexão nas crianças. As crianças param ali uma hora e elas pensam realmente, elas sentem. Tanto que no final elas falam com a gente de uma forma muito explícita. Elas emitem a opinião, elas fazem perguntas sobre coisas que a peça despertou nelas.
E a gente percebeu uma coisa muito linda também, e a Miriam no final ela sempre fala, esse projeto é um projeto da Miriam, a gente produz junto a vida toda, mas esse é um projeto dela, que ela foi à luta pela paixão que ela teve por essa obra, e como produtora realizou isso muito bem. E, então a Miriam sempre fala no final da peça, ela fala com os pais, com a plateia, e os pais se emocionam, as lágrimas descem. Né? E a gente percebeu que nessa peça, a gente sempre levou filho para cinema, para teatro, né? Nossos filhos, nas suas idades. Cada vez mais a gente vê que os pais não assistiam o mesmo filme, a mesma peça que o filho. Ficavam boa parte no celular durante a peça. E na nossa peça, eles não ficam. É incrível. Às vezes você vê um ou outro... Compartilha. E aí, de repente, eles começam a parar e começam a olhar para o palco, sabe? Eu acho que é grande... Assim, eu tinha um objetivo subliminar, né? Que além de querer montar essa história, que eu achava linda, de uma menina corajosa, que desbrava, uma saga de herói, né? Ela tem uma estrutura de saga de herói, de heroína, né? Então, isso era um objetivo porque eu achava que me tocou como leitora, porque eu me apaixonei pelo livro como leitora e como mãe, né? Mãe leitora, na verdade. Mas eu tinha um objetivo que eu queria reconquistar os pais que estão na plateia. Eu acho que tinha uma função e uma responsabilidade como realizadora de produto para a infância, era laçar de novo os pais. Então eu tinha que fazer um produto, como a Disney faz muito bem, como a Pixar faz muito bem, que é reconquistar e os adultos quererem ir de novo. Olha que coisa mais linda. Os adultos num produto para infância quererem se encantarem, se emocionarem com um produto feito para infância. Sabe? Então eu acho que esse é uma mais-valia desse projeto. Independente de qualquer coisa, do encontro com o público, o teatro tá lotando, tá incrível. Mas para mim, tá para além. É um objetivo que eu tinha e que eu sinto que ele é atingido, sabe? Nós estávamos falando da história da menina, da Pilar. Então... a Pilar é uma menina que, enfim, ela é criada só pela mãe e pelo avô. E ela não tem pai, é um pai desconhecido, já começa por aí, uma realidade boa. Um pai desconhecido. É um pai desconhecido, misterioso, assim, na vida dela. O que aconteceu? E aí o avô dela tá indo fazer uma viagem pra Grécia, ele é um grande contador de história pra ela, é aquele bem vovô, parceiro da neta, que conta histórias, aventuras, e a mitologia já tá nessa memória desse avô com essa menina. E só que ele vai pra Grécia, deixa uma rede mágica pra ela, um presente, um embrulho, e ele não vai voltar. Tim, 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 reticências. Ele não vai voltar e ela fala, não, sabe? Meu avô vai voltar, meu avô vai voltar, meu avô vai voltar. Ela entra nessa rede mágica, a rede leva ela pra Grécia e aí ela tá nessa saga, quando ela cruza com os deuses, com os semideuses, com os heróis. Ela vai indo cruzando com o Dioniso no meio do caminho. O avô. Em busca do avô. É a fantasia. Alguém vai ajudar ela a achar esse avô. E aí ela vai indo. Ela voa no Pégaso, no cavalo alado. Ela encontra com Zeus e tem que fazer um pedido a Zeus. Enfim, é toda essa trajetória que vai cruzando. Ela vai cruzando com esses elementos da mitologia, né? Com essas figuras. Eu estava vendo aqui no release de vocês, por exemplo, você falou do Pégaso. Isso. Né? Quer dizer, vocês fizeram a peça usando elementos teatrais mesmo. Exato. Quer dizer, era uma coisa que a princípio você fala, bota uma projeção. Exatamente. Dos templos, nada. Nada. São elementos tudo teatrais. Teatro, a Simone Strobel, que é a diretora, tudo feito na frente do público. Foi uma coisa que a gente realmente, como objetivo, quis, porque a gente achava que era, no fundo tem lá uma homenagem ao teatro, no fundo tem lá o Dioniso super, teatro, exato. Então foi uma coisa que ela bateu o martelo, ela falou, não quero. E acho que é super bem sucedido, acho que acontece tudo, vamos pra Grécia, vamos viajar na rede mágica e tudo rola, vamos no Pégaso. E o Pégaso é um acontecimento, né? É uma coisa que... Até aplaude na hora, quando o Pégaso vai embora, as crianças despedem, aplaudem o Pégaso. Que lindo! E tem umas fotos, aí nós estamos falando da Diário de Pilar na Grécia, que está lá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Isso, teatrão, né? Teatrão. Sábado e domingo às 3 horas até o dia 11 de setembro. 11 de setembro. Falta pouco, gente. Falta pouco. Tá aí, já tem umas fotos aí. Quem tá lá? Eu e ela. Eu sei! É o avô e a Pilar. O Pégaso aí. O Pégaso, gente. Esse é o famoso Pégaso. Que foto maravilhosa. Aí ela já está na Grécia, claro. Sim, né? aí ela está voando para o Olimpo, na verdade. Pro Olimpo. Pro Olimpo.
Aí já é o finalzinho de Opa, quem é aquele que tá carregando? É o Hércules. É o Hércules. Ah, claro. Os adultos é um sucesso. Adoram. 13º trabalho do Hércules. Exatamente. Olha o Hércules aí. Olha o Hércules ali. Ele é com muito humor, é um personagem super cativante do público. Os adultos amam, se divertem. Que barato, que legal. Aí o couro grego. Máscaras, essa máscara, obviamente ela é cenográfica, mas o original, o molde, veio da Grécia mesmo. Um amigo estava vindo e eu falei, traz uma máscara grega aí pra mim. Máscaras tradicionais. Né? Essa veio mesmo dos livros de história do teatro. É isso. Ela com a avó aí novamente. O vovô Pedro. Essa peça te deu um prêmio, não foi? Foi, ganhei o prêmio de melhor atriz em 2 prêmios, ganhamos de melhor espetáculo também nos 2 prêmios que tem para a infância no Rio, né? Cebetige e Botequim Cultural. E foi incrível, o ano a gente levou bastante, assim, foi melhor ator coadjuvante, que foi do Pedro Monteiro, que faz o Hércules, melhor adaptação também do texto. Do espetáculo, né? Eu estava falando melhor dos 2 trabalhos, porque eu me lembro muito bem do Monteiro Lobato, porque eram 2 volumes, 2 trabalhos de Hércules, e era uma coisa assim, a viagem, pro Olimpo, a história do Hércules. É engraçado, você deu até vontade de ler Monteiro Lobato agora. Faz tantos anos. Tá falando de Pluft também, né? São essas coisas para a infância que são marcantes e importantes, né? O Diário de Pilar vai ser um dos... Com certeza. Eu tenho... Você sabe que hoje os livros da Flávia já são traduzidos, a Pilar, para 7 ou 8 países, 8 países, 8 países. Ainda não foi traduzido para Portugal. Agora a gente está achando que pode ser que... Pode ser que a nossa peça tenha mexido lá um pouco mesmo. A Flávia está morando lá há 5 anos também. Ah, também está lá. Não tem mais ninguém interessante morando. Tem sim, exatamente. Então aí, Diário Pilar da Grécia até o dia 11 de setembro, sábado e domingo às 3 da tarde, o Teatro das Artes do Shopping Eldorado, na Avenida Rebouças ali. Legal. É isso. Poxa vida. Muito bom, muito prazer estar aqui. E aí a peça... Tem planos para sequência? Vamos fazer Portugal de novo. Não, a gente leva de novo, faz Portugal, faz mais... novembro e março e abril do ano que vem. Aí depois a gente volta. A gente até vai fazer uma versão adulta lá da gente do Caso de Bonecas, em novembro também. Ibsen, Casa de Bonecas? Do Ibsen. Ibsen. Que a gente fez muito tempo aqui no Brasil. Vamos fazer lá, a estreia 4 de novembro, né, no Espaço Novo lá. E a gente volta em julho e provavelmente... provavelmente. Eu vou fazer o Raul em agosto do ano que vem aqui no Teatro das Artes. Vou comemorar 60 anos. Que sonho pra ele fazer. Do Raul, hein, cara? Vamos ver. Vou estar comemorando 60 anos ano que vem, com o Raul no palco, 20 anos de tempo de peça. E a gente faz a Pilar provavelmente em agosto aqui. E depois começa a ensaiar Diário de Pilar na Amazônia. Já está aí caminhando. Que bom. Teatro, muito bom. Querido, prazer enorme, adorei o papo. Obrigadão. Um abraço grande. Pilar, obrigada. Dioniso, né? Dioniso, claro. Valeu. Muito bom. Deixa eu ver o que tem aqui. O programa está acabando. Mas ainda dá tempo de falar no show do Oswaldo Montenegro. Chama Lembrei de Nós. Vai acontecer no sábado agora, dia 3 de setembro, às 8 da noite, em Jundiaí, no Teatro Politeama. Maravilhoso Teatro Politeama. Oswaldo Montenegro é um grande nome da nossa música. E nesse show ele relembra sucessos tipo Lua e Flor, Bandolins, A Lista, Estrela, Estrada Nova. A cara da Fernanda. Lá vai ela para Jundiaí. Muito meu amigo. Seu amigo? Meu amigo. Grande amigo cara. De longa data. Trovador. É isso. Então não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube para ver e rever todas as entrevistas que a gente faz aqui no programa. Fica aí com o Oswaldo Montenegro. A gente volta na semana que vem. Beijos a todos. Eu conheço o medo de ir embora, não saber o que fazer com a mão, gritar pro mundo e saber que o mundo não presta atenção. Eu conheço o medo de ir embora, embora não pareça, a dor vai passar. Lembra se puder, se
Se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. Lembra se puder. Se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder. Se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. Lembra se puder. Se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. Eu conheço o medo de ir embora. O futuro agarra sua mão. Será que é o trem que passou? Ou passou quem fica na estação? Eu conheço o medo de ir embora, e nada que interessa se pode guardar. Lembra se puder. Se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. Lembra se puder. Se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder. Se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. Lembra se puder. Se não der, esqueça. De algum jeito vai passar.